Ele, um patriarca implacável, busca proteger sua linhagem. Ela, a neta da governanta, ama o neto dele, Bruno. O patriarca, Osvaldo, gravemente doente, deixa uma fortuna a Mariana. Com uma condição cruel, ela deve escolher entre a riqueza ou o amor de Bruno. O coração dela se parte. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Mariana Faria abriu os olhos no pequeno quarto dos fundos da mansão, onde o papel de parede estava descascando e a janela deixava entrar apenas um feixe tímido de luz. 28 anos de vida naquela propriedade e ela ainda se sentia como uma estranha em casa. Filha da governanta, neta da governanta, destinada a ser governanta. Era assim que o mundo a via, e por muito tempo foi assim que ela mesma se enxergou. Levantou-se em silêncio, passou a escova pelos cabelos castanhos e os prendeu num coque simples. No espelho rachado, seus olhos verdes refletiam uma determinação que havia crescido com os anos. Não era mais a menina tímida que se escondia atrás das saias da avó quando os patrões passavam pelos corredores. Aos poucos, tinha encontrado sua voz, sua força, mesmo que sempre soubesse qual era o seu lugar naquela hierarquia imutável. A cozinha já estava em movimento quando ela desceu. Dona Conceição, sua mãe, comandava o café da manhã da família Vasconcelos com a precisão de um general. 55 anos dedicados àquela casa, e ela conhecia cada gosto, cada capricho, cada rotina dos patrões melhor do que eles próprios. Mariana: "O senhor Osvaldo quer falar com você depois do café", disse Conceição, sem erguer os olhos da torrada francesa que preparava. Ele estava agitado ontem à noite. O médico veio de novo. O coração de Mariana apertou. Osvaldo Vasconcelos, o patriarca de 80 anos, estava ficando cada vez mais frágil. E quando ficava frágil, ficava mais cruel, como se quisesse provar que ainda tinha poder sobre todos ao seu redor. Ela assentiu e começou a arrumar as xícaras de porcelana no carrinho de prata. Cada movimento automatizado, por décadas de repetição. Do outro lado da cidade, em um apartamento cobertura que ocupava 2 andares inteiros, Bruno Mendes terminava sua 3ª xícara de café expresso enquanto revisava relatórios no tablet. Mesmo aos 30 anos, seu rosto ainda mantinha algo de jovial, mas seus olhos escuros carregavam o peso de expectativas que não eram suas. Herdeiro direto do Império Vasconcelos, ele havia sido moldado desde criança para assumir responsabilidades que nunca pediu. O telefone tocou. Era Miguel, seu assistente pessoal. "Bruno, seu avô está pedindo para você ir à fazenda hoje. Ele disse que é urgente." "Cancelei suas reuniões da tarde." Bruno suspirou. As convocações de Osvaldo sempre vinham acompanhadas de tensão, especialmente nos últimos meses, quando a saúde do patriarca se deteriorou e seus métodos de controle se tornaram ainda mais implacáveis. Ele sabia que tinha que ir. Nunca havia tido escolha. O Porsche cinza cortou a estrada que levava à propriedade familiar 2 horas depois. Bruno conhecia cada curva daquele caminho. Tinha crescido dividindo o tempo entre a mansão urbana e a fazenda, sempre sob o olhar vigilante do avô. Conforme se aproximava dos portões imponentes, uma estranha melancolia tomou conta dele. Aquele lugar guardava suas melhores e piores memórias. Era lá que havia aprendido a andar a cavalo. Lá que havia levado suas primeiras broncas por questionar as decisões do patriarca. E era lá que parou o carro bruscamente. Uma mulher estava no meio da estrada de terra, acenando com desespero. Quando a reconheceu, seu coração disparou de uma forma que o surpreendeu. Mariana. A menina dos olhos verdes que o havia assombrado em sonhos, que ele não ousava admitir nem para si mesmo. Agora a mulher mais bonita do que suas memórias conseguiam capturar, com o rosto corado pelo sol e expressão de pânico. Ele desceu do carro rapidamente. "Mariana, o que aconteceu?" "Bruno! Graças a Deus você chegou." Ela correu até ele.
e por um momento esqueceu todas as barreiras sociais que os separavam. É seu avô. Ele passou mal na biblioteca. Mamãe chamou o médico, mas ele está pedindo por você. Está gritando que precisa resolver algo importante antes que seja tarde demais. A urgência na voz dela o fez esquecer tudo. A estranheza de vê-la depois de meses. A forma como seu perfume de lavanda o transportava de volta à adolescência, quando a observava em segredo cuidando das roseiras. Correu para o carro, mas hesitou. Venha comigo. Você conhece ele melhor que eu quando está nestes estados. Mariana hesitou. Nunca havia entrado no carro de Bruno. Nunca havia estado tão próxima dele desde que se tornou adulta e entendeu que o menino de seus sonhos infantis era um mundo inalcançável. Mas a preocupação com o patrão falou mais alto. Entrou no banco do passageiro, suas mãos tremendo ligeiramente. O Porsche voou pela estrada, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Durante os 5 minutos de viagem até a casa principal, um silêncio carregado de anos, de coisas não ditas, pairou entre eles. Bruno sentia a presença dela como eletricidade, e Mariana lutava para controlar a respiração, consciente de cada movimento dele ao trocar as marchas. Quando chegaram à mansão, Dona Conceição os esperava na varanda, o rosto pálido de preocupação. Ele está na biblioteca, mas não quer que ninguém entre. Só você, Bruno. E... Ela hesitou, olhando para a filha. Ele pediu especificamente pela Mariana também. Bruno e Mariana trocaram um olhar carregado de confusão. Osvaldo nunca pedia pela presença de funcionários em momentos de crise. Alguma coisa estava diferente. Alguma coisa estava prestes a mudar irreversivelmente. Caminharam juntos pelos corredores de mármore que Mariana conhecia como a palma da mão, mas que agora pareciam estranhos e ameaçadores. A cada passo, ela sentia que se aproximava de um precipício que não conseguia enxergar. Na porta da biblioteca, Bruno parou e a encarou. Mariana, eu não sei o que ele quer, mas seja o que for, nós enfrentamos juntos, está bem? Ela assentiu, sem saber por que aquelas palavras simples faziam seu coração bater como se fosse explodir. Juntos. Eles nunca tinham sido nada juntos, exceto em seus sonhos mais secretos. A porta se abriu e Osvaldo Vasconcelos os aguardava sentado atrás da mesa de mogno centenária. Os olhos ainda penetrantes apesar da idade, um envelope lacrado em suas mãos trêmulas. Finalmente, disse ele, a voz rouca mas carregada de autoridade. Mariana, Bruno, sentem-se. É hora de vocês saberem a verdade sobre o futuro desta família. A biblioteca cheirava a couro velho e segredos guardados. Mariana tomou o assento indicado por Osvaldo, suas mãos suando contra o tecido simples do vestido. Bruno se acomodou na poltrona ao lado, e ela podia sentir o calor que emanava dele, uma proximidade que a deixava confusa e alerta ao mesmo tempo. Osvaldo os observou em silêncio por longos segundos, como um predador estudando suas presas. Quando finalmente falou, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Mariana, você sabe por que sua avó veio trabalhar para esta família? A pergunta a pegou desprevenida. Ela precisava do trabalho, senhor. Depois que meu avô morreu... Mentira. Osvaldo bateu o envelope na mesa. Helena Faria veio trabalhar aqui porque eu devia uma dívida ao seu avô. Uma dívida que nunca foi paga adequadamente. Bruno franziu a testa. Em 30 anos de vida, nunca havia ouvido essa história. Mariana parecia igualmente perdida, seus olhos verdes buscando alguma explicação no rosto impenetrável do patriarca. Seu avô, João Faria, salvou minha vida durante a construção da primeira usina. Um acidente que poderia ter me matado, mas ele me empurrou para longe. Ficou aleijado por causa disso. Morreu pobre enquanto eu construía um império. Osvaldo pausou, seus dedos tamborilando no envelope. Tenho 80 anos, Mariana. Não vou viver muito mais. E uma coisa que aprendi é que dívidas não pagas assombram gerações. Mariana sentia o chão desaparecendo sob seus pés. Bruno se inclinou para a frente, uma tensão estranha tomando conta de seus ombros. Vovô,
O que o senhor está querendo dizer? Estou dizendo que Mariana não é apenas a neta da governanta. Ela é credora desta família e, como tal, vai receber o que lhe é devido. Osvaldo abriu o envelope com mãos trêmulas. A Fazenda Santa Helena. 200 hectares de terra produtiva, a casa colonial que pertenceu ao meu pai e as operações de café orgânico que geram $500 mil por ano. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Mariana sentiu o sangue drenar de seu rosto. Bruno ficou paralisado, processando as palavras do avô como se fossem escritas em uma língua estrangeira. Senhor Osvaldo, Mariana murmurou, a voz quase inaudível. Eu não posso aceitar isso. É impossível. Impossível. Os olhos de Osvaldo brilharam com algo que parecia diversão cruel. Nada é impossível quando se tem poder, menina. E agora você vai ter poder. Bruno finalmente encontrou sua voz. Vovô, a família. Os outros herdeiros, eles nunca vão aceitar isso. Ah, Bruno. Osvaldo sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. É exatamente por isso que estou fazendo isso. Quero ver quem nesta família tem verdadeiro caráter. Quem vai aceitar justiça sendo feita e quem vai mostrar sua verdadeira face gananciosa. Mariana se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o piso de madeira. Eu preciso de ar. Saiu correndo da biblioteca, deixando os dois homens em um silêncio carregado. Bruno a seguiu instintivamente, encontrando-a no jardim de rosas que ela cuidava desde adolescente. Mariana estava ajoelhada entre as flores, as mãos tremendo enquanto arrancava ervas daninhas com movimentos mecânicos. Mariana, espera. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Não! Ela não ergueu os olhos. Não diga nada, Bruno, por favor. Você não pode fugir disso. Agora ela o encarou e ele viu lágrimas brilhando em seus olhos. Fugir? Você acha que eu quero fugir? Bruno, você não entende. Eu cresci nesta casa sabendo exatamente qual era o meu lugar. Eu te observava de longe, quando éramos crianças. Você com suas roupas caras e seus tutores particulares, enquanto eu aprendia a dobrar seus lençóis. Eu me apaixonei por você quando tinha 16 anos e você nem sabia que eu existia. A confissão saiu antes que ela pudesse se conter. Bruno ficou paralisado e ela cobriu o rosto com as mãos sujas de terra. Meu Deus, eu não devia ter dito isso. Mariana. Bruno se ajoelhou ao lado dela e, pela primeira vez em anos, tocou-a de verdade, suas mãos cobrindo as dela. Você acha que eu não sabia que você existia? Você acha que eu não notava quando você cuidava das rosas, quando cantarolava enquanto estendia a roupa no varal? Você acha que eu não morria de vontade de conversar com você, mas sabia que seria inadequado? Ela ergueu os olhos e por um momento todas as barreiras sociais desapareceram. Era apenas Bruno e Mariana, duas pessoas que haviam crescido lado a lado, mas separadas por muros invisíveis. Bruno, isso não pode acontecer. O que seu avô está fazendo vai destruir tudo. Sua família vai me odiar e você vai ficar no meio de uma guerra que eu nunca quis começar. E se eu não me importo com o que minha família pensa? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades perigosas. Mariana balançou a cabeça. Você se importa sim, e deve se importar. Você tem responsabilidades, um legado a proteger. Eu sou apenas... Você não é apenas nada. Bruno a ajudou a se levantar, suas mãos ainda entrelaçadas. Mariana, meu avô pode ser manipulador, mas ele não é louco. Se ele está fazendo isso é porque você merece. Porque sua família merecia há muito tempo. Vozes irritadas ecoaram da casa principal. Através das janelas abertas, eles podiam ouvir tia Fernanda gritando e a voz grave de primo Carlos exigindo explicações. A notícia havia se espalhado e a tempestade estava apenas começando. Eles estão furiosos, murmurou Mariana. Eles vão superar. Bruno apertou suas mãos. Mariana, eu quero que você aceite essa herança. Não por mim, não pelo meu avô, mas por você. Por tudo que sua família sacrificou. E depois,
Depois que eu virar dona de uma fazenda, depois que eu tiver dinheiro, o que acontece com isso? Ela gesticulou entre eles. Você acha que magicamente vamos poder ficar juntos? Que sua família vai aceitar que você se case com a ex-governanta, mesmo que ela agora tenha dinheiro? Bruno não tinha resposta para isso, e Mariana viu a dúvida em seus olhos. Era exatamente o que ela temia. Mesmo com dinheiro, mesmo com propriedades, ela sempre seria a menina que cresceu nos fundos da mansão. Senhor Bruno. Senhorita Mariana. Dona Conceição apareceu na varanda, acenando freneticamente. O senhor Osvaldo quer vocês de volta na biblioteca. Agora! E ele disse que é melhor vocês se prepararem para uma longa conversa. Bruno e Mariana se entreolharam. Suas mãos se separaram lentamente, mas a eletricidade entre eles permaneceu. Eles sabiam que quando entrassem naquela biblioteca de novo, suas vidas mudariam para sempre. Vamos, disse Bruno, oferecendo o braço para ela com uma formalidade que doía no coração de ambos. Enquanto caminhavam de volta à casa, Mariana não conseguia afastar a sensação de que estava caminhando direto para uma armadilha que Osvaldo havia preparado cuidadosamente. E o pior de tudo era que Bruno seria a isca. 2 semanas depois, Mariana se encontrava sentada na mesa de mogno da fazenda Santa Helena. Papéis espalhados à sua frente como peças de um quebra-cabeças que ela não conseguia montar. Números, contratos, relatórios de produção. Tudo em uma linguagem que ela havia observado de longe durante anos, mas nunca realmente compreendido. A propriedade era mais linda do que ela se lembrava das poucas vezes que havia visitado com a avó quando criança. A casa colonial amarela respirava história, com suas varandas amplas e jardins exuberantes. Mas beleza, não pagava contas, nem explicava por que os números das últimas safras estavam em declínio. O som de pneus na estrada de terra a fez erguer os olhos. Através da janela, viu o Porsche cinza de Bruno estacionando sob a sombra de um flamboyant. Seu coração disparou como sempre acontecia quando o via, mas agora havia uma camada extra de tensão. Osvaldo havia insistido que Bruno a ajudasse a entender o negócio, e ambos sabiam que era mais uma das manipulações do patriarca. Bom dia, Madame Proprietária, Bruno disse ao entrar. Um sorriso irônico nos lábios que não alcançava seus olhos. Não me chame assim. Mariana apontou para a cadeira do outro lado da mesa. E você chegou atrasado. Desculpe, tive que resolver alguns assuntos na empresa principal. Ele se sentou e ela notou as olheiras sob seus olhos, a tensão em seus ombros. Como estão os estudos? Confusos. Ela empurrou um relatório em sua direção. Estes números não fazem sentido. A produção deveria ser lucrativa, mas os últimos 3 anos mostram prejuízo crescente. Bruno examinou os papéis, seus dedos tamborilando nervosamente na madeira. É o que eu suspeitava. Alguém estava desviando recursos desta propriedade há anos. Provavelmente meu primo Carlos, que era o responsável nominal pela fazenda. Seu primo estava roubando? Não exatamente roubando. Mas como? Redirecionando investimentos para outras propriedades mais visíveis. Santa Helena sempre foi tratada como a propriedade esquecida da família. Bruno pausou, seus olhos encontrando os dela. É irônico que meu avô tenha dado justamente esta para você. A que mais precisa de cuidado e atenção. Mariana se levantou e foi até a janela, observando os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Às vezes eu me pergunto se ele fez isso de propósito. Me dar algo que parece valioso, mas que na verdade é um fardo. Mariana, não, Bruno, é sério. Ela se virou para encará-lo. Toda a família me odeia agora. Tia Fernanda atravessa a rua quando me vê na cidade. Seu primo Carlos contratou um advogado para contestar o testamento. E você... Ela hesitou. Você está aqui porque seu avô mandou, não porque quer estar. Bruno se levantou abruptamente, caminhando até ela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Você acha que eu estou aqui por obrigação? Não estão todos sempre fazendo o que Osvaldo Vasconcelos manda? A pergunta atingiu Bruno como um soco.
Ele desviou o olhar, as mãos se fechando em punhos. Nem sempre. O que isso significa? Por um momento, Bruno pareceu lutar consigo mesmo. Depois, como se uma represa se rompesse, as palavras começaram a fluir. Há 3 anos eu tinha tudo planejado. Passaporte, visa, uma oferta de emprego em Londres, uma empresa de tecnologia que queria alguém com experiência em agronegócios para expandir na América Latina. Ele se encostou no parapeito da janela. Eu ia desaparecer. Deixar uma carta para meu avô, explicando que não conseguia mais viver essa vida que não era minha. Mariana sentiu o coração apertar. O que aconteceu? Meu avô teve o primeiro ataque cardíaco. Bem na véspera da minha viagem, Bruno riu amargamente. O médico disse que qualquer estresse adicional poderia matá-lo. Então eu rasguei a passagem, recusei a oferta e continuei aqui, sendo o neto perfeito. Bruno, ela deu um passo em sua direção instintivamente. Sabe qual é a parte mais cruel? Parte de mim sempre suspeitou que ele sabia. Que o ataque foi conveniente demais. Bruno a encarou, vulnerabilidade crua em seus olhos. Você pergunta se estou aqui por obrigação? Mariana, eu passei os últimos 3 anos me convencendo de que não havia escolha. Mas a verdade é, você me faz querer encontrar uma razão para ficar que não seja o medo. O ar entre eles ficou eletrificado. Mariana podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir o calor irradiando do corpo dele mesmo com a distância que mantinham. Isso é perigoso, ela sussurrou. Eu sei. Bruno estendeu a mão, parando a centímetros do rosto dela. Posso? Ela assentiu, mal conseguindo respirar. Quando os dedos dele tocaram sua bochecha, ela fechou os olhos, se permitindo, pela primeira vez, imaginar como seria se as coisas fossem diferentes. Mariana, eu preciso que você saiba. O que sinto por você não tem nada a ver com essa herança. Tem a ver com a mulher que você é, a mulher que sempre foi. Antes que ela pudesse responder, o som de carros se aproximando os separou bruscamente. Através da janela, viram 3 veículos subindo a estrada. O Mercedes de tia Fernanda, a picape de Carlos e atrás deles a limusine preta de Osvaldo. Merda, murmurou Bruno. Ele trouxe toda a família. Mariana sentiu o pânico tomar conta. Por quê? O que eles querem aqui? Não sei, mas não pode ser nada bom. Bruno pegou sua mão impulsivamente. Mariana, seja o que for que meu avô esteja planejando, prometa que você não vai deixar eles te intimidarem. Esta propriedade é sua por direito. E se eu não conseguir administrá-la? E se eu provar que eles estavam certos o tempo todo? Então nós vamos aprender juntos. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las, carregadas de promessas que ambos sabiam ser impossíveis. Os carros pararam em frente à casa e, através das janelas, puderam ver Osvaldo descendo lentamente da limusine, apoiado em sua bengala. Tia Fernanda e Carlos conversavam animadamente, claramente agitados. Seja lá o que for, disse Bruno, apertando a mão dela uma última vez antes de soltá-la. Nós enfrentamos juntos. Mariana assentiu, mas por dentro uma voz sussurrava que talvez Osvaldo estivesse prestes a revelar que tudo, a herança, a proximidade forçada com Bruno, até mesmo este momento de vulnerabilidade compartilhada era parte de um plano muito maior e mais cruel do que qualquer um deles poderia imaginar. A porta da frente se abriu com estrondo e as vozes da família Vasconcelos ecoaram pela casa colonial, trazendo consigo o presságio de que a tempestade estava apenas começando. Osvaldo entrou na casa colonial como um conquistador retornando a território ocupado, sua bengala batendo ritmadamente no piso de madeira. Atrás dele, tia Fernanda examinava cada detalhe da decoração com desdém mal disfarçado, enquanto Carlos folheava papéis com a expressão de quem procura falhas em um contrato. Mariana, querida, a voz de Osvaldo ecoou pela sala, doce como mel envenenado. Como está se adaptando à sua nova posição? Bruno se posicionou ligeiramente à frente de Mariana.
um gesto protetor que não passou despercebido por nenhum membro da família. Tia Fernanda arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Estou aprendendo, Sr. Osvaldo, Mariana respondeu, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Bruno tem me ajudado a entender os relatórios. Ah, que conveniente, Carlos deixou escapar uma risada cruel. O herdeiro principal ensinando a... Como devo chamá-la agora? Ex-empregada. Nova proprietária? Carlos! A voz de Bruno cortou o ar como gelo. Não, Bruno, deixe-o falar. Osvaldo ergueu a mão. É exatamente por isso que estamos aqui. Preciso ver como nossa família está reagindo à justiça sendo finalmente feita. Fernanda se aproximou de Mariana com um andar calculado de uma predadora. Justiça? Osvaldo, por favor. Todos sabemos o que isso realmente é. Uma fantasia de culpa senil que está destruindo nossa família. Tia Fernanda, eu não permitirei. Bruno começou. Você não permitirá o quê, querido? Fernanda sorriu com falsidade. Que eu diga a verdade. Que todos nós sabemos que esta menina sempre teve uma queda patética por você. Que agora, com dinheiro, ela acha que pode finalmente ter o que sempre quis. O sangue drenou do rosto de Mariana. Ela sentiu o mundo girar ao seu redor, a humilhação queimando como ácido em suas veias. Bruno deu um passo à frente, os punhos cerrados. Já chega. Não, Bruno, deixe que continuem. Mariana ergueu o queixo, encontrando uma coragem que não sabia possuir. Quero ouvir o que vocês realmente pensam de mim. Carlos riu. Você quer honestidade? Então aqui está. Você é uma aproveitadora que cresceu se esfregando nesta família, esperando a chance certa para dar o bote. E agora, com o meu tio senil e doente, conseguiu o que queria. Chega! A voz de Bruno ecoou pela casa, com uma fúria que ninguém havia presenciado antes. Não vou ficar aqui ouvindo vocês humilharem uma mulher que vale mais que todos nós juntos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Bruno, que respirava pesadamente, seu autocontrole finalmente rompido. Bruno! Osvaldo murmurou, seus olhos brilhando com algo que parecia satisfação. O que defesa apaixonada é a defesa que ela merece. Mariana passou a vida inteira servindo esta família sem pedir nada em troca. Ela cuidou de você quando estava doente, vovô. Ela consolou a vovó nos últimos dias dela. Ela fez tudo o que vocês pediram com dignidade e jamais reclamou. Bruno se virou para encarar tia Fernanda. E você tem a audácia de chamá-la de aproveitadora? Bruno, cuidado com o que vai dizer, Fernanda alertou. Mas havia nervosismo em sua voz. Não, eu vou dizer tudo o que deveria ter dito há anos. Bruno caminhou até Mariana, pegando sua mão na frente de todos. Eu me apaixonei por esta mulher quando tinha 17 anos. Vocês acham que foi a herança que me fez percebê-la? Vocês não fazem ideia de quantas noites eu passei acordado pensando nela. De quantas vezes eu quis ter coragem de atravessar as barreiras estúpidas que esta família construiu. Mariana sentiu lágrimas queimando seus olhos. Bruno, não? Sim, Mariana. Eles precisam saber. Ele se virou para a família, sua mão ainda entrelaçada à dela. Vocês querem saber a verdade? Eu amo esta mulher. Sempre amei. E se vocês não conseguem ver o quanto ela é extraordinária, o problema são vocês, não ela. A declaração caiu sobre a sala como uma bomba. Tia Fernanda levou a mão ao peito, dramaticamente chocada. Carlos balançou a cabeça com nojo. E Osvaldo? Osvaldo sorriu. Interessante, o patriarca murmurou. Muito interessante. Vovó, eu não me importo o que você acha sobre... Na verdade, Bruno, você deveria se importar muito. Osvaldo caminhou lentamente até eles, apoiando-se pesadamente na bengala. Porque o que eu acho vai determinar o futuro de vocês dois. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo na voz de Osvaldo, uma satisfação cruel que a aterrorizava. O que isso significa? Perguntou Bruno pela primeira vez incerto. Significa, meu querido neto, que você acabou de cair na minha armadilha perfeitamente.
Osvaldo se aproximou mais, seus olhos frios como gelo. Você acha que eu dei esta propriedade para Mariana por culpa? Por justiça? Que ingênuo. Eu não entendo. Eu precisava ter certeza, Bruno, certeza de que você tinha a força e o caráter necessários para liderar esta família. Mas também precisava saber onde estavam suas lealdades. Se você seria capaz de colocar seus sentimentos acima dos interesses familiares. A realização atingiu Bruno como um tapa. Você fez isso de propósito. A herança nos forçara a trabalhar juntos. Cada movimento foi cuidadosamente calculado. Osvaldo sorriu com frieza. E agora eu sei tudo o que precisava saber. Mariana soltou a mão de Bruno, recuando como se tivesse sido queimada. Eu fui. Nós fomos manipulados. Brilhantemente manipulados, Osvaldo confirmou. E agora chegamos ao ponto crucial desta pequena experiência. Tia Fernanda e Carlos trocaram olhares satisfeitos, claramente cientes do plano desde o início. Qual ponto crucial? Bruno perguntou, embora já temesse a resposta. Osvaldo tirou um envelope do bolo interno do paletó. Mariana, querida, chegou a hora de você fazer uma escolha. Uma escolha que vai definir não apenas seu futuro, mas o futuro do meu neto também. Que tipo de escolha? Mariana mal conseguia falar. Simples. Você fica com a herança e se afasta definitivamente de Bruno. Se casa com alguém que eu aprovar, de preferência alguém de nossa classe social, e prova que pode ser uma mulher digna da sociedade. Ou... Ele pausou dramaticamente. Você abre mão de tudo e condena Bruno a ser deserdado comigo também. O quê? Bruno explodiu. Vovô, você não pode. Eu posso e vou. Se você escolher esta mulher sobre sua família, sobre seu dever, então você não é o homem que eu pensei que fosse e não merece herdar nada. Mariana sentiu o mundo desabando ao seu redor. A armadilha se fechava perfeitamente. Não importa o que ela escolhesse, alguém sairia destruído. Vocês têm 48 horas para decidir, Osvaldo anunciou, se dirigindo à porta. Ah, e Mariana, caso pense em tentar ter os dois, o dinheiro e o menino, saiba que eu tenho meios de tornar a vida de vocês um inferno. A escolha é simples, amor ou segurança. Mas não os dois. A família saiu em silêncio, deixando Bruno e Mariana sozinhos no meio da sala, suas mãos ainda entrelaçadas. Mas agora o toque queimava como uma marca de condenação. As 48 horas se transformaram em uma dança macabra de decisões adiadas e encontros secretos. Bruno e Mariana haviam concordado em se encontrar longe da fazenda, longe dos olhos vigilantes da família Vasconcelos, para tentar encontrar uma saída para o labirinto em que Osvaldo os havia aprisionado. O pequeno café na periferia de Ribeirão Preto era o último lugar onde alguém esperaria encontrar o herdeiro dos Vasconcelos. Bruno chegou primeiro, usando um boné e óculos escuros, sentindo-se ridículo com o disfarce improvisado. Quando Mariana entrou 10 minutos depois, ele mal a reconheceu. Ela havia cortado os cabelos e usado uma maquiagem mais pesada, transformando-se em alguém completamente diferente da mulher que ele conhecia. Paranoia ou precaução? Perguntou ele quando ela se sentou à mesa do fundo. Realismo. Mariana pediu um café simples à garçonete. Sua tia contratou um detetive particular para nos seguir. Dona Conceição me avisou ontem à noite. O coração de Bruno afundou. Como você sabe? Porque o homem foi até a casa dela fazer perguntas. Queria saber sobre nosso relacionamento, há quanto tempo nos conhecemos, se já fomos vistos juntos em situações comprometedoras. Mariana baixou a voz. Bruno, eles estão construindo um caso contra nós. Querem provar que tudo isso é uma farsa, que eu seduzi você para conseguir mais dinheiro da família. Isso é absurdo. Nós nunca nem o quê? Nos beijamos? Fizemos amor. Mariana riu amargamente. Bruno, isso não importa para eles. A aparência de impropriedade é suficiente. E depois da sua declaração na frente de toda a família, Bruno passou as mãos pelos cabelos frustrado.
Eu não me arrependo do que disse. Eu sei. Eu também não me arrependo. Mas isso não muda o fato de que estamos presos em uma armadilha que não tem saída limpa. Mariana mexeu o café nervosamente. Tem mais coisa, Bruno, coisas que você precisa saber. O que mais? Seu primo Carlos esteve na fazenda ontem com um grupo de homens. Eles se apresentaram como consultores agrícolas, mas eu reconheci um deles. É Rodrigo Neves, aquele advogado que representa interesses da família em negócios menos legais. Bruno sentiu o sangue gelar. Rodrigo Neves era conhecido nos círculos empresariais como o homem que resolvia problemas que não podiam ser resolvidos pelos meios convencionais. O que eles queriam? Oficialmente, avaliar as melhorias necessárias na propriedade. Extraoficialmente, Mariana baixou ainda mais a voz. Eles fotografaram tudo. Cada documento, cada contrato, cada relatório financeiro. E quando eu protestei, Rodrigo sorriu e disse que eu deveria me acostumar com a ideia de que pessoas importantes iam querer saber tudo sobre minha vida agora. Filho da puta, Bruno cerrou os punhos. Eles estão procurando qualquer coisa para desacreditar você, para provar que você não é competente para administrar a propriedade. Pior que isso, eles estão procurando evidências de que eu estou te manipulando. Rodrigo fez questão de mencionar que seria uma pena se alguém descobrisse que a nova herdeira estava usando sua posição para seduzir o principal herdeiro da família. Mariana tomou um gole do café, suas mãos tremendo ligeiramente. Bruno, eles vão tentar nos separar usando qualquer meio necessário. Bruno se inclinou sobre a mesa, pegando a mão dela por debaixo da toalha. Então nós não vamos deixar que isso aconteça. Como? Seu avô deixou claro, ou eu escolho a herança e me afasto de você, ou nós dois perdemos tudo. E se houver uma terceira opção? Que terceira opção? Bruno hesitou, então se decidiu. Eu tenho uma conta bancária na Suíça. Dinheiro que eu fui guardando ao longo dos anos, investimentos que fiz sem o conhecimento da família. Não é uma fortuna, mas é suficiente para começarmos uma nova vida em qualquer lugar. Mariana o encarou com choque. Bruno, você está falando de fugir? De abandonar tudo? Estou falando de escolher a nós, de não jogarmos o jogo dele. Bruno apertou a mão dela. Mariana, eu cansei de viver a vida que outros planejaram para mim. Se meu avô quer me chantagear, que faça. Mas ele não pode me obrigar a escolher entre você e uma fortuna que eu nunca quis. E sua família? Sua responsabilidade com a empresa? Minha família me mostrou exatamente o que pensa de mim quando decidiu me usar como peça de um jogo cruel. Quanto à empresa, ela sobreviveu antes de mim e vai sobreviver depois. Bruno levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente. A única coisa que eu não posso viver sem é você. Por um momento, Mariana se permitiu imaginar. Uma vida longe dali, longe das manipulações e crueldades da família Vasconcelos. Apenas ela e Bruno livres para se amarem sem julgamentos ou condições. Mas a fantasia foi interrompida quando seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido com uma única foto anexada. Era uma imagem deles dois na mesa do café. Suas mãos entrelaçadas claramente visíveis, tirada através da janela. A mensagem que acompanhava a foto era simples. Interessante encontro. Seria uma pena se isso chegasse aos jornais antes que vocês tomem a decisão certa. RN. Mariana mostrou o telefone para Bruno, que empalideceu. Rodrigo Neves, murmurou ele. Eles nos seguiram mesmo com todos os cuidados. Bruno, não é apenas sobre nos seguir. Mariana riu o telefone de volta. Eles estão documentando tudo. Cada encontro, cada momento íntimo. Estão construindo uma narrativa. Que narrativa? A da governanta ambiciosa que seduziu o herdeiro ingênuo para conseguir mais dinheiro da família. Quando essa história chegar à imprensa, e ela vai chegar, eu vou ser destruída publicamente. E você vai parecer um tolo manipulado. Bruno se levantou bruscamente. Então nós fugimos. Hoje, agora. Bruno, pare e pense.
Se nós fugirmos, só vamos confirmar tudo o que eles estão dizendo. Que eu realmente te manipulei, que nós dois somos culpados de alguma conspiração contra a família. E se ficarmos? Se ficarmos, eles vão tornar nossas vidas um inferno, até que eu aceite o ultimato de seu avô. Mariana se levantou também, pegando a bolsa. Bruno, eu preciso de tempo para pensar. Sozinha. Mariana, não. Nós decidimos isso juntos. Não, nós não decidimos. Porque você pode se dar ao luxo de abrir mão de tudo por amor. Você sempre vai ser Bruno Mendes. Você sempre vai ter suas conexões, sua educação, suas oportunidades. Mas eu? Ela balançou a cabeça. Se eu perder essa herança, Bruno, eu volto a ser ninguém. E se nossa relação der errado no futuro, eu vou estar perdida. Sem nada. A dor no rosto dele foi como um soco no estômago dela. Mas Mariana sabia que precisava ser cruel para ser honesta. Você realmente acha que eu te abandonaria? Eu acho que as pessoas mudam. Que o amor nem sempre é suficiente. E que eu seria idiota se não considerasse isso. Ela se dirigiu à saída, mas parou e se virou. Bruno, eu te amo. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Mas amar você pode ser a decisão mais cara da minha vida. Ela saiu do café, deixando Bruno sozinho com suas dúvidas e o peso da realização de que Osvaldo havia arquitetado uma situação onde não havia vitoriosos, apenas diferentes graus de perda. No estacionamento, Mariana não viu o homem dentro do carro escuro que fotografou sua saída. Não viu a ligação que ele fez imediatamente depois, nem ouviu as palavras que selariam o destino dos próximos dias. Temos tudo o que precisamos. Pode iniciar a fase 2 do plano. A armadilha estava finalmente fechada e o cerco prestes a se apertar ainda mais. A manhã de segunda-feira começou com o telefone de Mariana tocando incessantemente. Primeiro foi Dona Conceição, depois 2 vizinhas, então pessoas que ela nem sabia que tinham seu número. Todas com a mesma pergunta. Ela havia visto o jornal? Quando finalmente conseguiu uma cópia do Ribeirão Hoje, o jornal local de maior circulação, Mariana sentiu o mundo desabar ao seu redor. A manchete ocupava metade da primeira página. Herdeira misteriosa, o romance secreto que divide o Império Vasconcelos. A foto principal a mostrava saindo do café no dia anterior, mas havia outras, muitas outras. Ela e Bruno conversando no jardim da fazenda, suas mãos entrelaçadas durante uma caminhada pela propriedade. Um flagrante dele ajudando-a a descer do carro, suas faces perigosamente próximas. O artigo era uma obra-prima de jornalismo sensacionalista, pintando-a como uma oportunista calculista que havia enfeitiçado o herdeiro dos Vasconcelos para garantir seu lugar na alta sociedade. Citava fontes próximas à família, que descreviam Mariana como uma mulher que havia crescido observando e planejando sua ascensão social, desde criança, mas a parte que mais a destruiu estava no meio do artigo, uma declaração atribuída ao próprio Bruno. O senhor Bruno Mendes, quando questionado sobre a natureza de sua relação com a nova herdeira, foi enfático. Mariana Faria é uma pessoa pela qual nossa família tem muito carinho, mas qualquer sugestão de envolvimento romântico é absurda. Ela está aprendendo a administrar uma propriedade complexa, e eu, como membro da família, tenho a responsabilidade de orientá-la. Nada além disso. Mariana leu a citação 3 vezes, cada palavra se enterrando como uma faca em seu coração. Suas mãos tremeram tanto que ela mal conseguia segurar o jornal. O telefone tocou novamente. Era Bruno. Mariana, eu posso explicar. Explicar o quê? Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Como você pode explicar isso, Bruno? Você disse que qualquer sugestão de romance entre nós é absurda. Eu nunca disse isso. Mariana, você tem que me ouvir. Eles distorceram tudo que eu falei. Então, o que exatamente você disse? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Bruno finalmente falou, sua voz soava derrotada. Eles me emboscaram. Rodrigo Neves apareceu no meu escritório ontem à tarde com 2 jornalistas.
Disse que já tinham a história toda, que só queriam minha versão dos fatos antes de publicar. Eu tentei proteger você. Me proteger, negando que sente alguma coisa por mim? Eu pensei que se eu negasse, eles não teriam história. Que deixariam você em paz. Bruno soava desesperado. Mariana, eles disseram que se eu confirmasse qualquer envolvimento romântico, publicariam fotos mais comprometedoras. Fotos que fariam você parecer... Parecer o quê, Bruno? Uma prostituta? Uma aventureira? Não, nunca! Eu só queria proteger sua reputação. Proteger minha reputação? Mariana riu com amargura. Bruno, você me humilhou publicamente. Me fez parecer uma lunática que imaginou um romance que não existe. Mariana, por favor, você tem que entender. Eu entendo perfeitamente. Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Entendo que quando a pressão aumentou, você escolheu proteger sua família ao invés de proteger a mim. Isso não é verdade. Não é? Então por que você não me ligou ontem, depois de falar com eles? Por que eu tive que descobrir tudo isso pelo jornal? Novamente o silêncio. Mariana sabia que havia acertado em cheio. Mariana, não, chega! Bruno, chega de mentiras, chega de manipulações... Chega de ser tratada como um problema a ser resolvido. Ela respirou fundo, encontrando uma força que não sabia possuir. Você fez sua escolha. Agora eu vou fazer a minha. Que escolha? A escolha que seu avô me ofereceu. Vou aceitar a herança e me afastar de você definitivamente. Mariana, não. Por favor, nós podemos resolver isso. Como, Bruno? Você acha que depois de toda essa humilhação pública, eu vou conseguir ter uma vida normal ao seu lado? Você acha que sua família vai magicamente aceitar nossa relação depois de me pintarem como uma interesseira nos jornais? Nós fugimos. Como eu disse, começamos uma nova vida longe daqui. Com que dinheiro, Bruno? Com a conta secreta na Suíça? Mariana riu com ironia. Você acha que eu não vi o artigo mencionar isso também? Como você acha que eles descobriram? Alguém da sua família estava ouvindo nossa conversa no café. Bruno ficou em silêncio, a realidade do nível da traição finalmente se manifestando. Eles sabem de tudo, Bruno. Cada movimento que fizemos, cada palavra que dissemos. E você caiu direitinho na armadilha deles quando negou nosso relacionamento para os jornalistas. Mariana, eu te amo. Isso não mudou. Talvez você ame, mas não o suficiente para lutar por mim quando importava. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem levemente. Bruno, eu passei a vida inteira sendo invisível para sua família, sendo tratada como mobília que se move e fala. Quando finalmente me tornei visível, foi como vilã da história. Você não é vilã. Para eles eu sou. E aparentemente, quando você teve que escolher um lado, escolheu o deles. Isso não é verdade. Então por que você não está aqui agora? Por que está me ligando ao invés de estar na minha porta, lutando por nós? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Bruno não tinha resposta porque ambos sabiam a verdade. Ele estava com medo. Medo da família, medo do escândalo, medo das consequências. É isso então? Perguntou ele finalmente. É isso. Mariana enxugou o rosto. Vou ligar para seu avô hoje e aceitar os termos dele. Vou ficar com a herança e vou me casar com quem ele aprovar. Vou me tornar a mulher da sociedade que ele quer que eu seja. Mariana, não faça isso. Não se case com um estranho por vingança. Vingança? Ela riu sem humor. Bruno, isso não é vingança. É sobrevivência. Porque depois de hoje, depois dessa humilhação, eu preciso garantir que nunca mais vou depender dos sentimentos de ninguém para ter uma vida digna. E eu? O que acontece comigo? Você volta para sua vida privilegiada. Casa com alguma herdeira que sua família aprovar. Esquece que eu existo. Mariana respirou fundo. E se um dia nos encontrarmos na rua, você finge que não me conhece. Como sempre fez antes de seu avô forçar nossa proximidade. Mariana. Adeus, Bruno. Ela desligou o telefone e imediatamente discou para a mansão dos Vasconcelos. Quando Osvaldo atendeu,
sua voz estava firme e decidida. Senhor Osvaldo, aqui é Mariana Faria. Aceito seus termos. O riso satisfeito do patriarca ecoou pela linha, e Mariana soube que havia acabado de vender sua alma ao diabo. Mas pelo menos agora ela tinha um preço. Do outro lado da cidade, Bruno jogou o telefone contra a parede do escritório, observando-o se despedaçar em 1000 pedaços. Como seu coração, como seus sonhos, como o único amor verdadeiro que já havia conhecido. Na mansão, Osvaldo desligou o telefone e sorriu para a tia Fernanda e Carlos, que aguardavam ansiosamente o resultado. Está feito, anunciou ele. A menina aceitou. Bruno aprendeu sua lição sobre lealdade familiar. E nossa linhagem está protegida. E se ele tentar reconquistá-la? Perguntou Fernanda. Depois da humilhação pública de hoje? Depois da traição percebida? Duvido muito. Osvaldo se recostou na poltrona, satisfeito com sua obra. Alguns corações, minha querida, quando quebrados adequadamente, nunca mais se consertam. Enquanto isso, em 2 lugares diferentes da cidade, Bruno e Mariana choravam sozinhos, cada um acreditando que havia sido traído pelo outro, sem saber que ambos haviam sido vítimas da manipulação mais cruel que Osvaldo Vasconcelos já havia orquestrado. 2 semanas haviam se passado desde que Mariana aceitara os termos de Osvaldo. 2 semanas de reuniões com pretendentes adequados, homens de boa família que haviam como uma aquisição interessante uma mulher com dinheiro suficiente para ser útil, mas com origem humilde o bastante para ser controlada. Ela estava sentada na varanda da fazenda, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja, quando Dona Conceição se aproximou com uma bandeja de café e uma expressão perturbada. Mariana, precisamos conversar. Se é sobre o noivado com Ricardo Tavares, mãe, eu já disse que aceito. Ele é um homem decente, tem uma família respeitável. Não é sobre isso. Conceição pousou a bandeja com mais força que o necessário. É sobre o que eles fizeram com você e com o Bruno. Mariana ergueu os olhos, surpresa pela intensidade na voz da mãe. Mãe, nós já conversamos sobre isso. Bruno me traiu quando deu aquela entrevista. Ele escolheu proteger a família dele ao invés de... Ele nunca deu entrevista nenhuma. As palavras caíram como uma bomba. Mariana ficou paralisada. O que você disse? Conceição se sentou ao lado da filha, suas mãos tremendo ligeiramente. Mariana, eu trabalho nesta casa há 55 anos. Eu sei quando as pessoas estão mentindo, quando estão tramando algo. E eu sei que o menino Bruno nunca falou com jornalista nenhum. Mas as declarações no jornal eram mentira, fabricadas. Conceição tirou um envelope amassado do avental. Encontrei isto no lixo do escritório do Sr. Osvaldo 3 dias atrás. Estava para queimar com os outros papéis, mas algo me disse para guardar. Com mãos trêmulas, Mariana abriu o envelope. Dentro havia várias folhas, rascunhos de declarações atribuídas a Bruno, diferentes versões sendo testadas, anotações nas margens sobre qual seria mais efetiva para separar os dois definitivamente. Meu Deus, Mariana murmurou lendo as anotações. Eles inventaram tudo. Tem mais. Conceição tirou outro papel do avental. Ontem à noite o Sr. Osvaldo recebeu uma ligação. Ele pensou que eu tinha ido dormir, mas eu estava limpando o corredor. Ouvi tudo. Mariana pegou o papel. Eram anotações que sua mãe havia feito sobre a conversa. Era com aquele advogado, Rodrigo Neves. Eles estavam discutindo o sucesso da operação. O Sr. Osvaldo disse que vocês dois caíram perfeitamente na armadilha, que vocês se separaram exatamente como ele planejou. Conceição apontou para uma linha específica em suas anotações. Mas o que mais me assustou foi isso aqui. Mariana leu em voz alta. A fase final pode começar. Assim que a menina se casar com o Tavares, nós contestamos a herança por influência indevida. Ela vai perder tudo. E Bruno vai aprender que desobediência tem consequências permanentes. O sangue de Mariana gelou. Eles nunca tiveram intenção de me deixar ficar com a herança. Nunca.
Era tudo uma encenação cruel para separar vocês e depois destruir você completamente. Conceição segurou as mãos da filha. Mariana, aquele homem não apenas manipulou vocês dois, ele está planejando arruinar sua vida por completo. Mariana se levantou bruscamente, caminhando até a grade da varanda. Sua mente trabalhava rapidamente, conectando pontos que agora faziam sentido terrível. O noivado com Ricardo Tavares. Ele fazia parte do plano desde o início, não era? Ricardo é primo distante do Rodrigo Neves. E mais importante, ele tem dívidas de jogo que o Osvaldo pode usar para controlá-lo. Conceição se aproximou da filha. Mariana, você não pode se casar com esse homem. Não apenas porque seria uma farsa, mas porque depois do casamento, quando eles tirarem a herança de você, ele vai te culpar por tudo. Mãe, você está me dizendo que Bruno nunca me traiu? Que tudo foi uma mentira elaborada? Estou dizendo que aquele menino te ama de verdade e que por isso mesmo ele se tornou uma ameaça para os planos do avô dele. Conceição hesitou. Mariana, tem uma coisa que você precisa saber sobre Bruno. O quê? Depois que saiu aquela matéria no jornal, ele tentou falar com todos os jornalistas. Queria publicar uma retratação, queria contar a verdade. Mas, de repente, toda a imprensa parou de atender as ligações dele. Como você sabe disso? Bicho, porque ele veio aqui 3 vezes. Eu não deixei você saber porque pensei que seria melhor. Mas ele está desesperado, Mariana. Na última vez, ele estava chorando. Mariana sentiu o coração se partindo novamente, mas desta vez pela dor que havia causado, não pela dor que havia sofrido. Onde ele está agora? Acho que ainda está no apartamento dele na cidade. Mas, Mariana, tem mais coisa. O senhor Osvaldo mandou confiscar o passaporte dele. E aquela conta na Suíça? Ela foi bloqueada. Bruno não tem como fugir, mesmo que quisesse. A raiva começou a crescer no peito de Mariana como uma chama que havia sido contida por muito tempo. Osvaldo não havia apenas manipulado seus sentimentos. Ele havia destruído sistematicamente qualquer possibilidade de felicidade para ela e Bruno. Mãe, preciso da sua ajuda. Qualquer coisa, minha filha. Preciso de provas, documentos, gravações, qualquer coisa que comprove o que eles fizeram. Mariana se virou, seus olhos verdes brilhando com determinação. Eu preciso entrar em contato com Bruno sem que ninguém saiba. Mariana, o que você está planejando? Estou planejando acabar com esse jogo uma vez por todas. Mas primeiro preciso de aliados. Conceição sorriu pela primeira vez em semanas. Você tem mais aliados do que imagina, minha filha. Miguel, o motorista, odeia o jeito que trataram você. A cozinheira, Dona Rosa, sempre gostou de você. E tem o jardineiro, seu Antônio. Ele viu o Rodrigo Neves plantando equipamentos de escuta na sua casa. Equipamentos de escuta? Como você acha que eles sabiam de todas as suas conversas com o Bruno? Até a do café foi gravada. Eles tinham alguém na mesa do lado com um microfone direcional. A magnitude da traição estava ficando clara. Osvaldo não havia deixado nada ao acaso. Mãe, você consegue me colocar em contato com Bruno sem que ninguém desconfie? Consigo. Miguel pode levá-lo até a capela antiga, na propriedade hoje à noite. Ninguém vai lá há anos. Perfeito. Mariana pegou os papéis que a mãe havia guardado. E mãe, preciso que você me ajude a encontrar os outros documentos. Tudo que comprove o plano deles. Vai ser perigoso. Se o senhor Osvaldo descobrir, ele já destruiu minha vida uma vez. Não vou deixar que faça de novo. Mariana abraçou a mãe. Desta vez eu vou lutar. Enquanto o sol terminava de se pôr, Mariana sentia uma mudança fundamental dentro de si. Não era mais a menina assustada que aceitara passivamente o destino que outros haviam escolhido para ela. Agora ela entendia que havia sido uma peça em um jogo muito maior e mais cruel. Mas os jogos tinham regras e ela estava prestes a descobrir como quebrá-las todas. Na mansão principal, Osvaldo brindava com tia Fernanda e Carlos, comemorando o sucesso de seu plano. Ele não sabia que no quarto dos fundos,
Uma governanta determinada estava coletando as evidências que derrubariam seu império de mentiras. E na cidade, Bruno olhava pela janela de seu apartamento, sem saber que em poucas horas descobriria que o amor de sua vida nunca havia parado de acreditar nele e que juntos eles estavam prestes a dar o último golpe na tirania de Oswaldo Vasconcelos. A guerra final estava para começar. A capela antiga estava envolta em sombras quando Mariana chegou, suas mãos tremendo enquanto empurrava a porta de madeira deteriorada. A luz da lua filtrava através dos vitrais quebrados, criando padrões coloridos no chão de pedra. Bruno já estava lá, sentado no primeiro banco, a cabeça entre as mãos. Quando a ouviu entrar, ele se virou rapidamente. Mesmo na penumbra, ela podia ver a dor em seus olhos, as marcas de noites mal dormidas, a barba por fazer que falava de um homem que havia perdido toda a esperança. Mariana? Sua voz era um sussurro incrédulo. Miguel disse que você queria me ver, mas eu pensei... Você pensou que eu te odiava. Ela caminhou lentamente em sua direção. Como eu pensei que você me havia traído. Bruno se levantou, mantendo uma distância respeitosa. Mariana, sobre a entrevista no jornal... Você nunca deu entrevista nenhuma. As palavras saíram carregadas de certeza e dor. Eles fabricaram tudo, não foi? O alívio no rosto dele foi quase tangível. Como você descobriu? Minha mãe encontrou os rascunhos no lixo do seu avô. Diferentes versões das suas declarações sendo testadas até encontrarem a que mais nos machucaria. Mariana tirou os papéis do casaco. Bruno, nós fomos manipulados desde o primeiro dia. Ele pegou os documentos, seus olhos percorrendo rapidamente as evidências da traição do avô. Quando terminou de ler, sua expressão havia mudado de alívio para uma fúria controlada que ela nunca havia visto antes. Ele orquestrou tudo. Cada momento, cada encontro forçado, cada escolha impossível. Bruno amassou os papéis. Mariana, eu sinto muito. Sinto muito por ter acreditado que você me deixaria por dinheiro. Sinto muito por não ter lutado mais quando vi aquela matéria. Nós dois fomos idiotas. Mariana deu um passo em sua direção. Ele nos conhecia bem demais. Sabia exatamente quais botões apertar para nos fazer duvidar um do outro. Mas por que agora? Por que você descobriu a verdade agora? Porque ele cometeu um erro. Ficou confiante demais. Mariana sorriu pela primeira vez em semanas. Minha mãe ouviu uma conversa entre ele e Rodrigo Neves. Bruno, a herança sempre foi uma farsa. Assim que eu me casasse com Ricardo Tavares, eles iriam contestar tudo na justiça e eu perderia cada centavo. Filho da puta. Bruno cerrou os punhos. Ele nunca teve intenção de cumprir o acordo. Não, o plano sempre foi nos separar, me humilhar e depois destruir minha vida completamente. Uma lição para qualquer um que ousasse desafiar o poder dos Vasconcelos. Bruno caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. Mariana, eu te amo. Sempre te amei. E juro por tudo que é sagrado que não vou deixar ele nos destruir. Nem eu. Ela ergueu o rosto para encontrar os olhos dele. Bruno, eu tenho um plano, mas vai ser perigoso e preciso saber se você está disposto a apostar tudo, incluindo a herança da família. Porque se fizermos isso, não tem volta. Bruno segurou o rosto dela entre as mãos. Mariana, eu já perdi você uma vez por causa do medo de desapontar minha família. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Ele a beijou então, e foi como se todas as barreiras que haviam sido construídas entre eles se desintegrassem instantaneamente. Era um beijo carregado de meses de saudade, de dor compartilhada, de amor que havia resistido a todas as manipulações. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Qual é o plano? Perguntou Bruno. Amanhã é o jantar de noivado que seu avô organizou para mim e Ricardo. Toda a família estará lá, mais alguns amigos influentes da sociedade. Mariana sorriu, mas havia algo predatório naquele sorriso.
Vamos dar a eles um espetáculo que nunca vão esquecer. O salão principal da mansão Vasconcelos nunca havia estado tão elegante. Cristais brilhavam sob as luzes do lustre, flores exóticas decoravam cada mesa, e os convidados, a nata da sociedade local, conversavam animadamente enquanto aguardavam a apresentação oficial da noiva. Osvaldo estava em seu elemento, recebendo cumprimentos pela generosidade de dar uma herança à neta da governanta e por guiá-la em direção a um casamento apropriado. Tia Fernanda e Carlos circulavam entre os convidados, garantindo que todos soubessem da versão oficial da história. Ricardo Tavares, o noivo, parecia nervoso, mas satisfeito. Um homem de 40 anos com dívidas de jogo e uma necessidade desesperada de dinheiro, ele havia aceitado prontamente a proposta de casamento arranjado. "Onde está a noiva?" perguntou uma das convidadas. "Ela deve estar se arrumando", respondeu Osvaldo com um sorriso satisfeito. "Vocês sabem como as mulheres são com essas ocasiões especiais." Nesse momento, as portas duplas do salão se abriram dramaticamente. Mariana entrou usando um vestido azul escuro, elegante, seus cabelos presos em um coque sofisticado. Ela estava deslumbrante, mas havia algo em sua postura, uma confiança feroz que fez alguns convidados sussurrarem entre si. Atrás dela, para o choque absoluto de todos, estava Bruno. "Boa noite", disse Mariana, sua voz cortando claramente através do burburinho. "Obrigada a todos por virem ao meu jantar de noivado." Osvaldo se levantou lentamente, seus olhos estreitando-se perigosamente. "Mariana, querida, o que Bruno está fazendo aqui?" "Ele está aqui porque eu o convidei, senhor Osvaldo. Afinal, é importante que toda a família esteja presente quando anuncio meu noivado." Ricardo se aproximou, claramente confuso. "Mariana, nós deveríamos contar a verdade para todos os presentes?" Mariana sorriu para ele com falsa doçura. "Que excelente ideia, Ricardo." Ela caminhou até o centro do salão e Bruno se posicionou ao seu lado. A tensão no ar era palpável. "Senhoras e senhores", Mariana começou, sua voz clara e firme. "Vocês vieram aqui hoje achando que iam testemunhar o anúncio do meu noivado com Ricardo Tavares. Mas, na verdade, vocês vão testemunhar algo muito mais interessante, a exposição de uma das manipulações mais cruéis que já presenciaram." Um murmúrio de choque percorreu o salão. Osvaldo deu um passo à frente. "Mariana, o que você pensa que está fazendo?" "Estou contando a verdade, senhor Osvaldo, sobre como o senhor orquestrou uma farsa elaborada para separar a mim e Bruno, sobre como fabricou declarações falsas nos jornais, sobre como nunca teve intenção de cumprir os termos da herança que me prometeu." "Você está delirando, menina." "Estou?" Mariana acenou e Dona Conceição entrou no salão, carregando uma caixa de documentos. "Porque eu tenho aqui todos os rascunhos das declarações falsas atribuídas ao Bruno. Tenho gravações das suas conversas com Rodrigo Neves, planejando como me destruir após o casamento. E tenho testemunhas." Miguel, o motorista, entrou acompanhado de outros funcionários da casa. Todos carregavam expressões determinadas. "Senhor Osvaldo", disse Miguel, "nós ouvimos e vimos tudo. As escutas que vocês instalaram na casa da Mariana. As vezes que o senhor se gabou de ter quebrado a vontade de Bruno, como riu quando disse que ia deixar a Mariana sem nada depois que ela servisse ao propósito." O rosto de Osvaldo estava ficando vermelho de raiva. "Vocês não podem provar nada." "Na verdade, podemos." Bruno falou pela primeira vez, tirando um pequeno gravador do bolso. "Incluindo a conversa que você teve comigo ontem à noite, quando pensou que eu estava dormindo devido aos sedativos que mandou colocar na minha bebida." A gravação começou a tocar e a voz de Osvaldo ecoou pelo salão. "O menino finalmente aprendeu sua lição. Pensa que perdeu a mulher por causa da própria fraqueza. Nunca vai suspeitar que tudo foi planejado."
E quando a pequena Mariana perder a herança após o casamento, ela vai entender o preço de desafiar nossa família. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Os convidados olhavam de Osvaldo para Mariana com expressões de choque e horror. Meu Deus, Osvaldo, murmurou uma das senhoras da sociedade. O que você fez? Eu protegi minha família. Explodiu o patriarca. Eu não podia permitir que meu neto se casasse com uma empregada. Empregada? Mariana riu, mas havia lágrimas em seus olhos. Senhor Osvaldo, o senhor passou tanto tempo me tratando como inferior que se esqueceu de uma coisa muito simples. Eu cresci nesta casa. Eu conheço cada segredo, cada esquema, cada negócio sujo que o senhor fez ao longo dos anos. Ela acenou novamente. E Rodrigo Neves foi escoltado para dentro do salão, em algemas. Rodrigo resolveu colaborar com as autoridades, explicou Bruno. Parece que ele estava cansado de ser apenas um peão nos seus jogos. Vovô, Osvaldo recuou, finalmente compreendendo que havia perdido completamente o controle da situação. Senhoras e senhores, disse Mariana, sua voz mais forte do que nunca. O jantar de noivado está cancelado. Porque eu não vou me casar com Ricardo Tavares. Ela se virou para Bruno, estendendo a mão. Vou me casar com o homem que amo, apesar de todos os esforços para nos separar. Bruno pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Mariana Faria, você me aceita como marido? Sabendo que isso significa abrir mão da herança, enfrentar a fúria da minha família e começar uma nova vida comigo. Eu aceito, ela respondeu, sua voz clara e forte. Porque a única herança que eu quero é o nosso amor. Os convidados começaram a aplaudir, alguns chorando de emoção, diante da declaração mais sincera que já haviam presenciado. Osvaldo, derrotado e humilhado, se apoiou pesadamente em sua bengala. Vocês vão se arrepender disso. Não, vovô, disse Bruno, passando o braço pela cintura de Mariana. Nós vamos nos arrepender de ter perdido tanto tempo por causa dos seus jogos. 6 meses depois, Bruno e Mariana se casaram em uma cerimônia simples na capela antiga da fazenda. Não havia fortuna, Vasconcelos, mas havia algo muito mais valioso. Um amor que havia sobrevivido à mais cruel das manipulações. Bruno usou suas habilidades empresariais para construir um negócio próprio, longe da sombra do avô. Mariana transformou uma pequena parte da propriedade que conseguiu manter num projeto social para jovens de baixa renda. E Osvaldo Vasconcelos, que havia passado a vida controlando os destinos dos outros, descobriu que o amor verdadeiro era a única força que suas manipulações jamais poderiam destruir. Na varanda da Casa Amarela, onde tudo havia começado, Bruno e Mariana observavam o pôr do sol, suas mãos entrelaçadas, finalmente livres para amar sem medo, sem segredos, sem condições. O amor havia vencido, e eles haviam descoberto que a verdadeira riqueza não estava em heranças ou fortunas, estava na coragem de lutar um pelo outro, não importasse o preço.